Muito bem, nós estamos aqui voltando para mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Nós já estamos nesse sermão profético de Jesus, começa lá em Mateus 24, vai dar continuidade em Mateus 25 e vai Jesus concluir assim esse sermão. Como nós dissemos no capítulo anterior, o Evangelho de Mateus vira em torno de 5 sermões de Jesus. O primeiro é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, que são as qualidades do cidadão do reino dos céus. O segundo está em Mateus 10, que são as qualidades dos trabalhadores da vinha. Depois Mateus 13, que é um conjunto de 8 parábolas, onde apresenta os mistérios do reino dos céus. Depois nós vamos ter Mateus 18, que fala do menor no reino dos céus e sobre o perdão. E aí, agora aqui nós temos Mateus 24 e 25, que são continuação do sermão profético, né? Inicia no capítulo 24, continuação. Jesus vai propor mais algumas parábolas. Toda a parábola de Jesus tem a ver com Israel, e também algumas se aplicam à igreja. Nessas parábolas nós vamos encontrar ensinamentos. Parábolas são figuras de linguagem que podem ser de objetos reais, visíveis, animados ou inanimados. O importante é a lição espiritual que ela traz. Olha como começa o capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas saíram ao encontro do esposo. Elas vêm, trazem lamparinas. Tinha a ver com o cortejo nupcial da época, né? Era comum as noivas virem à noite com suas lamparinas cobertas de véu para o seu esposo. Jesus continua a parábola dizendo: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O que significa prudentes e loucas? Jesus vai explicar. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. A loucura delas foi ir ao encontro do noivo, sem saber que hora que eles vinham, não é? E ainda não levar azeite para suas lamparinas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, umas foram com as vasilhas vazias, as outras foram com vasilhas cheias de azeite e ainda mais azeite nas suas lâmpadas, não é? O azeite aqui é importante, ele servia para iluminar a lâmpada, não é? Diz que o azeite serve para unção, serve também como alimento, serve também para a vida espiritual, serve para as lâmpadas no templo e para as feridas, não é? Então, veja bem, eram 10. 5 não levaram azeite, não se proviseram de azeite, independente se o noivo vinha ou não, se ele demorasse. As outras 5, que eram chamadas prudentes, levaram consigo em suas lâmpadas azeite. E tardando o esposo, demorou ele para vir, tosquenejaram todas e adormeceram. Isso, esperaram, ele não apareceu, elas tosquenejaram todas e adormeceram, não é? E diz aqui, mas à meia-noite, meia-noite, a expressão é interessante, essa meia-noite, não é? Também Paulo e Silas estavam na cadeia quando perto da meia-noite, aqui é a mesma coisa. Mas à meia-noite, ouviu-se a voz de clamor, aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Olha só, parece que vai haver uma voz forte, como de trombeta, avisando que o noivo está vindo, o esposo. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Elas já tinham saído ao encontro, só estavam guardando, adormeceram, né? E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Ou seja, elas não se proviseram da medida necessária para oferecer ao Senhor. É como muita gente que vem à igreja, não traz oferta, nem pensa em oferta, e aí chega na hora da oferta ainda murmura, acaba não dando para Deus o que é de Deus e a Deus o que é de César. Note que as prudentes respondem dizendo,
né, quando elas pedem, né? Está dando esposo, estou escrevendo, mas à meia-noite eu ouvi esse clamor, aí vem o esposo e sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram prudente, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas ofereceram, porque elas queriam pegar azeite para que as lâmpadas não se apagassem. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, seja o caso que vos falte a nós e a vós. Antes, ide aos que vendem e comprai para vós. Interessante, não é? Elas pediram, elas falaram, não, nós vamos dar, vai faltar para vocês e para nós, então vão lá e comprem. E tendo elas ido comprá-las, se atrasaram, né? Chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Entendeu? Isso aqui é uma visão clara, como eu disse, do arrebatamento da igreja. No momento que as outras foram buscar azeite, chegou o esposo. A hora que o esposo chegou, note que conforme o esposo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha só, batendo do lado de fora, pedindo para o Senhor abrir a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Uau! Quem não se preocupou em conhecer a Deus, corre o sério risco também de Deus dizer que não o conhece. Por isso que nessa vida nós temos que nos preocupar em conhecer a Deus, não é? Olha só, vos digo, Jesus disse, abre-nos a porta, quando ele exclama, respondeu, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Note como o sermão continua, falando as mesmas coisas, ou repetindo com uma ênfase maior no capítulo 25, algumas parábolas que Jesus já havia contado, alguma exortação sobre a vigilância que Jesus já havia falado. Agora, de novo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se a gente não sabe, não adianta marcar a volta de Jesus, né? Por isso é que também um homem que partindo para fora outra parábola, né? Chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos. Diz que o talento grego correspondia a 6.000 dias de trabalho de uma jornada normal. Esse homem ganhou, presta atenção, ele vai ganhar 5 talentos, 5. Né? E outros 2. E outro 1. Cada um, segundo a sua capacidade, ausentou-se para longe, logo para longe. Então, presta atenção. O Senhor, dono de tudo, decidiu partir. Chamou os seus servos, a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um conforme a sua capacidade. Vamos ver o que aconteceu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Esse foi logo trabalhar, foi logo pôr em prática aquilo que o seu senhor tinha lhe dado, né? Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, só tinha recebido 1. O que ele foi? Cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, eu gosto dessa expressão muito tempo, não é? Tem gente que acha que a volta de Jesus está demorando, tá aqui, ó. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos ajustar contas com eles. Presta atenção, um dia o Senhor Jesus há de voltar e todos nós iremos prestar contas para ele. Eu digo que 2 coisas que ninguém escapa, número 1 da morte e número 2 do dia de prestação de contas, não é? Então se aproximou, verso 20, então se aproximou que recebera 5 talentos, trouxe outros 5, um bom negociante, dizendo, Senhor, entregasse-me 5 talentos, esse aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Ele ganhou 100%, ele ganhou 5, vai entregar mais 5, são 10, ele conseguiu dobrar a riqueza do seu senhor.
E o seu senhor lhe disse, olha que frase boa, bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Interessante, não é? Quem é fiel no pouco é fiel no muito, mas quem é infiel no pouco acaba sendo infiel no muito. Note que depois de testar a fidelidade do servo de Deus aqui, não é? Mesmo assim, ele não fica com o dinheiro, porque não tem nome aqui, não é? Então Jesus decide não ficar com a oferta, apesar da insistência, não é? Até que parte, e aí o Senhor prefere ter uma associação com alguém que ele possa entender, não é? Senhor, entregar 5, eis aqui outros 5, e ganhei um neles. E o seu senhor lhe disse, bom está, servo bom e fiel, sou pouco fosse fiel, sou muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também aquele que tinha recebido 2 talentos, de Senhor, entregasse-me 2, eis aqui 2 mais que eu ganhei dos talentos. Esses 2 saíram logo a negociar, a trabalhar e pelo jeito a dobrar o dinheiro que era do pai. De 5 foi para 10, de 2 foi para 4, muito bem. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia que és um homem bom, um homem duro, que ceifas onde não semeasses e ajunta onde não espalhasses. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse, mau e negligente servo, saibas que ceifa onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Note que ele responde ou repete a mesma afirmação que o servo lhe fez. Então ele vai julgar esse servo de acordo com a própria palavra dele, não é? Devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Ele esperava que ele rendesse alguma coisa. Lembra que recebeu 5, gerou 10, que recebeu 2, gerou 4, dobraram 100%, mas esse não dobrou nada, permaneceu a mesma coisa. Jesus então disse, tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Alguém pode dizer, mas Senhor, já tem 10, vai ficar com 11, não é? Porque quem negocia, quem é muito dado, né? Muito lhe será pedido, mas também o homem que alcança a graça de Deus alcança muita coisa, olha só. Tirai, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. E aos que não têm, até aquele que tem lhe será tirado. Que situação, né? Paradoxial, de novo, aquele que tiver dado terá em abundância, mas o que não tiver, até o pouco que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse pranto e ranger de dentes significa condenação. Jesus foi a pessoa que mais falou do inferno, eu já repeti isso várias vezes. Então aqui tem a condenação deles. Continuando. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, aqui está falando da glória visível, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, que é importante. Ele vai voltar, vai se assentar no trono da sua glória, e note o que ele vai falar. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarás como pastor aparta as ovelhas dos bodes. Esse verso é um verso escatológico, tem a ver com a volta de Jesus, mas também diz que nós iremos reunir as nações e vamos separar o trigo do joio. Então, a pergunta que surge aqui é se nós podemos entrar nesse estudo de forma profunda, não é? Para resolver essa questão aqui que é apontada pelo Senhor, né? Como pastor aparta as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Note que o pastor, nesse julgamento, vai pegar os bodes, jogar à esquerda, as ovelhas à sua direita. Note que aqui também são nações, são consideradas nações ovelhas, nações bodes. Nações que ajudaram Israel, ou nações que se levantaram com Israel, entendendo a parábola no contexto judaico, no contexto para Israel. Então dirá o rei, os que tiver à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo.
Há um reino preparado para nós desde a fundação do mundo, para aqueles que são fiéis e aqueles que perseverarem até o fim, não é? Perseverança. Então, ele dirá, vinde benditos do meu Pai. Esse é um outro vinde do Evangelho, nós mostramos que há 6 vindes nesse Evangelho. Esse é outro vinde que aparece de Jesus, não é? Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E por que eles vão possuir? Presta atenção nas obras de misericórdia que eles fizeram. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Deram comer, deram beber, deram hospedagem para essa pessoa, não é? E não para aí, não é? Estando nu, vestíssime, está vendo? Estava nu, foi vestido, obra social. E adoeci, visitasse-me com a prisão. Estava na prisão e fosse ver. Então, veja bem, essas nações, elas tiveram esses atos de misericórdia. Mas como é uma nação, provavelmente está se referindo também como ela tratou a outra nação, no caso Israel. Então, há nações ovelhas e há nações bodes. As nações ovelhas são aliadas a Israel. As nações bodes são aquelas contrárias a Israel que serão julgadas pelo próprio Deus, não é? Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando tivemos com fome, te demos comer, ou com sede, te demos beber, e quando tivemos estrangeiro, e hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando tivemos enfermo, ou na prisão, e fosse ver-me. É uma longa lista, eles perguntando quando é que eles fizeram todas aquelas obras. Jesus vai responder, respondendo o rei, lhes direi, em verdade vos digo, quando fizerdes a um desses menor pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Interessante. Se nós fizermos o bem a Israel, é como se estivéssemos fazendo a Jesus. Eles chamam pequeninos irmãos, não é? Então também dirá aos que tiverem à sua esquerda. Então, de um lado à direita, as nações bodes, as nações cabras estarão à esquerda. Então dirá aos que tiverem, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que verso tremendo, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para o homem, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas pastor, então ninguém vai para o inferno? Eu bem que gostaria que ninguém fosse, mas não é isso também que a Bíblia ensina. Alguns homens entrarão na condenação, outros escaparão da condenação, não é? Então, vamos lá. Então dirá aos que tiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desse comer, tive sede e não me desse beber. Lembra aquela pessoa que veio bater na sua porta, você despediu vazio, quem sabe? Era um representante de Jesus, não é? Não me desse sede do estrangeiro, não me acolhesse, estando nu, não me vestisses, e estava enfermo, e na sua prisão não visitássemos. Aqui dá uma lista de coisas que nós podemos fazer fora da igreja. Por exemplo, tem alguém no hospital, nós podemos visitar. Tem alguém com fome, nós podemos dar de comer. Tem alguém que precisa ser vestido, nós podemos fazer isso. Não é? Então isso é importante nós entendermos que há muita coisa para fazer fora dos muros da igreja. Não é? Então aqui esse homem fez um monte de coisa e ele então, esse homem, essa nação, né, fez um monte de coisa. Israel vai ser punida por não ter acolhido, né, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, porque tive fome, não me desse comer, tive sede, não me desse beber, sendo estrangeiro, não me recolhesse, estando nu, não me visitasse, estando enfermo na prisão, não me visitasse. Olha que lista enorme de coisas que nós podemos fazer, né? Aqui ele está dizendo não, 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 é só a gente colocar assim. Estava nu, vestia ele. Estava enfermo, ia visitá-lo. Estava na prisão, não deixava de o visitar. Se nós tivermos essa atitude de fazer sempre o bem, não importa quem sabe nós vamos também, se um dia
não formos arrebatados com Jesus, mas passarmos pelo tribunal de Cristo, você certamente estará à direita do Senhor. Não é? Sendo estrangeiro não me recolhesse, nem vestisse, estando enfermo na prisão não me soltasse. Então eles também lhe responderam, dizendo, Senhor, quando tivemos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizesse, não fizeram a mim. Não é deixar de fazer um pequenino em nome do Senhor, é como deixar de fazer Jesus. Irão esses para o tormento eterno. O tormento é eterno, como eu disse, quem mais falou de fogo, de condenação, de ranger dentes foi Jesus. E aqui ele está dizendo que o tormento é eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, presta atenção aqui, nós vemos 3 coisas importantes. Primeiro, resumindo, 3 coisas importantes, resumindo, há muitas. Mas primeiro a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, 5 vão, 5 ficam, por falta de óleo, por falta de vigilância. Estão jogando bola, não é? Tem o time ganhador e o time perdedor. O time novamente perde, o time ganha. Então, com isso nós estamos vendo que algumas pessoas fazem a obra de Deus, outras não. Então, resumindo, né, como nós dissemos, aqui nós vamos ver nesse fazer também da obra de Deus, nós estamos vendo no capítulo 25 que acontece, nós primeiros temos a parábola das 10 virgens, depois nós vamos ter a parábola dos talentos e finalmente essa última exortação que é chamada juízo final das nações bodes, das nações ovelhas, não é? Vai separar as nações bodes das ovelhas. E Jesus aqui diz, é verdade vos digo, quando fizesse a um desses pequeninos, a mim fizesse. E fala que aqueles que fizeram bom irão para a vida eterna, mas os outros para o tormento eterno. Que coisa terrível para um tormento eterno, por deixar de ter feito o bem na obra de Deus. Que nós sejamos atentos para sempre fazer o melhor, não é? Como eu disse, o capítulo 25 reúne sobre a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e finalmente fala da vida eterna e o castigo eterno. Que nós possamos escolher a vida eterna em Cristo Jesus. Quem esteve convosco para mais esse programa do YouTube foi o pastor Eugênio Piacentini. Volte a assistir os outros programas, Mateus 26, 27, 28, que nós ainda vamos comentar. Que Deus abençoe, que a graça de Jesus seja com você, o amor de Deus e a rica e doce consolação do Espírito Santo.